Deus é o centro da adoração no céu, porque no céu é tudo sobre Deus, é tudo sobre Jesus. Amém? Ok, Jesus revela o quanto a adoração é importante para nós, para o Pai, desculpe, o quanto a adoração é importante para o Pai, especialmente João 4:23, é o texto que eu quero que você guarde. O Senhor nos mostra que a adoração existe antes mesmo que nós fôssemos criados. A adoração existe desde sempre, desde que o universo foi criado. Há um aspecto de eternidade na adoração. A adoração não é algo passageiro, não é algo que só existe enquanto estamos aqui na terra. Irmãos, daqui a 10.000 anos, eu e você vamos estar na eternidade, onde quer que nós estejamos, e nós vamos continuar adorando a Deus. E nós vamos continuar descobrindo novos aspectos e facetas de Deus que vão nos fascinar. Nós vamos adorar a Deus com os anjos. Nós vamos adorar a Deus com todas as gerações. Daqui 1 bilhão de anos, eu e você vamos continuar adorando a Deus. Amém? Essa perspectiva é grande demais para pensar. Então a adoração não é algo que tem a ver com a gente, que tem a ver com o nosso bem-estar apenas e passageira. É eterna. Tem um texto na Bíblia que Deus mesmo fala em Jó 38:7. Então eu não vou ficar repetindo muito, não precisa abrir o texto, só para vocês anotarem, quem está anotando, depois vocês vão ver em casa. Jó 38:7, que Deus pergunta para Jó, e Jó, segundo os teólogos, é o livro mais antigo, a história mais antiga da Bíblia, até mais antigo que Gênesis. E Deus pergunta para Jó, aonde você estava? Isso é onde o ser humano estava, quando eu já era adorado pelas estrelas, quando as estrelas já cantavam para mim, quando eu já era adorado pelo universo. Irmãos, é fascinante isso, porque a ciência está descobrindo algumas coisas muito interessantes. Não sei se vocês gostam de assistir esses programas de científicos na TV, que são bem legais, mas eles estão descobrindo, por exemplo, que as estrelas, que o universo tem um som, tem uma sinfonia no universo, o universo canta. Eles conseguiram gravar, sondas mandaram aí, e eles conseguiram gravar as vibrações das galáxias. E outro dia eu estava escutando a televisão, um tempo atrás, e parece uma orquestra mesmo. E você pensa assim, uau, isso não existe para nada, por que existe esse som? Não existe para nada, elas estão adorando a Deus. O universo adora o nosso Deus. As galáxias distantes, elas emitem sons. E Deus fala assim, eu estou escutando tudo isso. E você, pequeno ser humano, eu valorizo a tua adoração. Eu te chamo para me adorar. Mas lembre-se que eu sou adorado, mesmo antes que você existia, pelo universo. Então Deus nos convida para uma realidade tão intensa, irmãos, para sermos parte de algo que é muito, muito grande. E aí quando nós olhamos para o céu, e nós temos o privilégio de olhar para dentro, para o que acontece onde Deus literalmente mora. A presença de Deus está aqui, é claro, mas Deus tem um trono, Deus tem um lugar, Deus tem um espaço real. Onde Deus está hoje, agora, nesse instante, irmãos, é real, não é energético, não é uma figura, não é sombra. Onde Deus está, você pode fazer assim que você vai sentir o chão. Você vai, não com esse corpo físico, mas é real, amém? Vocês já descobriram que nosso Deus é real, amém? Nosso Deus existe de verdade, Ele tem um trono, Ele é adorado. E aonde Deus está agora mesmo, os anjos, os arcanjos, os seres, os querubins, os milhares de anjos, o céu onde Deus habita, é um lugar de constante adoração. Toda vez que alguém viu o céu, viu Deus sendo adorado na Bíblia. Então vamos lá, Apocalipse 4:8, só anota. Apocalipse 5:9, Apocalipse 15:2, Apocalipse 8-13, que aí são os capítulos de 8 a 13, porque você vai descobrir vários textos lá. Vou repetir, Apocalipse 4:8, quando João entra e vê a sala do trono, Deus está cercado dos 4 seres, 24 anciãos, e aí todos eles, ele diz assim, eles adoram a Deus noite e dia sem cessar. Aqueles seres foram criados para adorar a Deus em volta do trono dele. Em volta do trono dele tem adoração constante.
E aí o que nós descobrimos em Hebreus 8, nós descobrimos que Jesus vive para interceder pelos seus. E Jesus então está ali, no trono de Deus, intercedendo. Quando você olha Apocalipse capítulo 5, capítulo 4, você vê que os anjos, os arcanjos, os querubins, especialmente os serafins que estão em volta do trono, não só eles adoram, mas eles cantam intercedendo. Digno é o Senhor, que era, que é e que há de vir. Eles cantam, é musical, a adoração no céu é musical, porque foi Deus que criou a música, que criou os sons para ser adorado com Ele. É musical, mas é também intercessório. Então é adoração intercessória que acontece no céu o tempo todo. Então Deus é adorado por toda a eternidade, pela criação. Deus é adorado no céu 24 horas por dia. Isso já vai nos mostrando o zelo, a importância, o valor da oração e adoração. Então, quando na tua vida pessoal, lá na sua casa, você separa um tempo para adorar a Deus, para orar. Quando você vai para o lugar secreto, eu estou em uma missão na igreja brasileira, eu falo disso constantemente, faço seminários, fiz cursos, tenho material, eu estou numa missão de levantar uma cultura de lugar secreto. Que é cultura de lugar secreto? É que os cristãos, os crentes, os que amam Jesus, desenvolvam uma vida onde diariamente eles achem um tempo na sua agenda para estar a sós com Deus. Amém? Você precisa ter uma cultura, você precisa ter uma vida. Você pode ser a pessoa mais ocupada do mundo, pode ser industrial, pode ser professor, pode ser médico, pode ser pastor, que é uma das pessoas mais ocupadas, que a gente é tão ocupado cuidando das pessoas e cuidando do reino de Deus. Seja o que for, você precisa encontrar o que Davi encontrou. Ele fala lá no Salmo 27:4. Ele diz assim: uma coisa eu faço, e isso eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a sua beleza e inquirir no seu santo lugar. Uma só coisa eu priorizo na minha vida. Ele era rei, ele tinha que governar, ele tinha que administrar, ele tinha que lutar batalhas, ele tinha que encontrar com outros reis, com outros ministros. Ele era muito ocupado, mas ele entendeu algo: eu preciso diariamente vir para a presença de Deus. E isso é o que o Senhor nos chama para fazer. Amém? Bom, vamos lá. O valor, Deus valoriza tanto que não é uma coisa que só nós fazemos como igreja, mas os anjos fazem, a criação de Deus faz, e é eterno. Terceiro ponto, eu estou falando sobre o supremo valor da oração e adoração no reino de Deus. Terceiro ponto, nós adoramos a Deus porque Ele é digno. Ele é digno. O valor de Deus e a sua beleza e a sua majestade demandam adoração, demandam reconhecimento, demandam submissão. A oração anda junto com a adoração. Nós separamos por muito tempo, mas no céu as duas coisas são muito paralelas e juntas, porque a oração, nós sempre começamos a oração adorando. Quando Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, Ele diz assim: portanto vos orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começando com adoração. Quando Jesus nos ensinou a orar, a primeira coisa que Ele falou que nós temos que fazer na nossa vida de oração é adorar. Santificado seja o teu nome. Então, orar, quando falamos de oração, estamos falando de chegar a Deus em submissão. Por isso que uma das posições bíblicas mais comuns de oração é ajoelhar-se. Por quê? Não é que você só pode orar de joelho. Nós oramos de pé, oramos deitado, oramos dirigindo, não tem problema, Deus está conosco. Não tem nenhuma religiosidade em ter que se ajoelhar para orar. Mas é bom de vez em quando você se ajoelhar para orar, lá na sua casa, ou mesmo aqui, ou na sala de oração. Por quê? Porque antigamente as pessoas se ajoelhavam para reconhecer o rei. Se alguém se ajoelhava diante de um rei, ela estava dizendo: você é rei sobre mim, eu me submeto, mais ou menos assim, eu te adoro. A posição de ajoelhar-se já é uma posição de adoração. Então, quando nós nos ajoelhamos para orar, nós estamos dizendo:
Senhor, eu estou aqui humildemente reconhecendo que Tu és rei sobre mim, que eu Te adoro, Tu és Senhor e Tu és digno de ser adorado. Amém? Então é tudo muito junto. O Senhor é digno de adoração. No céu, os anjos do Senhor, se você abrir Apocalipse 1, cantam: digno, digno és. Apocalipse 5, digno, digno és. Ele é digno de ser adorado. Em Lucas 19:40, quando Jesus estava sendo adorado em Jerusalém, quando Jesus entrou em Jerusalém, e eles começaram a colocar os seus mantos e palmas, e começaram a adorar a Jesus como Deus, como Rei, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Quando eles começaram a adorar Jesus, naquele momento que era propício, que era profético, aquela manifestação de adoração, hosanas ao que vem em nome do Senhor. E aí os religiosos se ofenderam, não é porque eles não entendiam a divindade de Jesus, eles não entendiam que Jesus era o Messias, e nem que Jesus era Deus que se fez carne, e os religiosos ficaram ofendidos, e eles falaram: Jesus, mestre, manda eles pararem de te adorar. E aí a resposta de Jesus foi essa: se eles se calarem, até mesmo as pedras clamarão nesse momento adoração a mim. É impossível parar. A minha dignidade, o meu cumprimento profético nesse momento, a minha presença demanda adoração. Amém? O nosso Deus é digno de ser adorado. Algumas pessoas perguntam para a gente ao longo da caminhada: por que vocês fazem 24 horas de adoração aí em Kansas City já há 18 anos? Irmão, que coisa mais linda isso, não é? Tem lugares na terra hoje que há anos o louvor a Deus não para um segundo sequer. Em setembro de 99 começou essa reunião de oração e adoração com instrumentos em Kansas City, com umas 50 pessoas, e não parou até o dia de hoje. Dia e noite sem cessar, e Deus está fazendo isso na terra, e Deus está levantando isso na terra, e Deus está levantando isso aqui em Araçatuba e aqui nessa região, em nome de Jesus. E algumas pessoas perguntam: por que vocês ensinam isso? Não é exagero 24 horas de adoração? Por que vocês fazem 24 horas de adoração e oração? E uma das respostas que um dos nossos líderes dá é a seguinte: olha, querido, 24 horas de Deus, 24 horas de oração e adoração, 7 dias por semana, é a nossa limitação, na verdade. Porque nós só fazemos 24 horas porque o dia não tem 25 horas. Não é a nossa limitação. Nós estamos limitados ao tempo. No céu, Deus é adorado noite e dia, no termo da terra, noite e dia, sem cessar, desde que o céu existe, desde que o trono existe. Porque o nosso Deus é digno de ser adorado. Claro que as pessoas confundem, e deixa eu esclarecer uma coisa aqui que eu assumia que todo mundo entendia e nem todo mundo entende. Quando as pessoas pensam, quando nós falamos de 24 horas de adoração e oração, as pessoas pensam assim, que a pastora Jaqueline é a única pessoa que está adorando lá, e ela entra lá, e ela fica 24 horas, aí a pessoa pensa assim: como é que ela come, como é que ela toma banho, como é que ela trabalha, 24 horas de adoração? Então assim, claro que vocês entendem, mas tem muita gente que não entende. Quando nós falamos de sustentar 24 horas de adoração numa região geográfica, pelo povo de Deus, nós estamos falando da igreja de Jesus Cristo sustentando 24 horas, não de uma pessoa, não de 20 pessoas, não, na verdade lá em Kansas City, nós quando começamos 18 anos atrás, nós tínhamos um grupo pequeno, então foi um pouco sacrificial naquele começo, que era o preço a se pagar para aquilo que Deus mandou fazer. Deus falou profeticamente, 34 anos atrás, que Ele ia levantar isso na terra, que Ele ia levantar isso lá. Em 99, Deus falou claramente que era para começar, então algumas pessoas fizeram sacrifícios de ficarem mais horas. Quando nós começamos lá em Londres, nós não fomos 24/7 em Londres, na nossa casa de oração, antes de irmos para IHOP, em Kansas City, mas nós orávamos várias horas por dia. E no nosso primeiro ano, que foi em 2007, Deus falou com a pastora Jaqueline audivelmente: você ficaria 10 horas por dia aqui? E ela disse sim. Então
nos primeiros 2 anos, ela ficava de segunda a sexta, 10 horas por dia, na sala de oração. Porque Deus mandou ela ficar 10 horas por dia. Às vezes ela era sozinha no teclado ou no violão, sustentando aquele período. E depois que passou essa fase, as coisas ficaram diferentes. Então assim, no começo algumas pessoas fazem sacrifício. Quando Deus manda fazer 24 horas, nem sempre Deus fala para fazer. A maioria não começa com 24 horas e nem o alvo é 24 horas assim, daqui a um ano, não. Se vocês começam a orar uma vez por dia, em um turno de manhã, vocês já estão fazendo muito nessa cidade. Já é maravilhoso, já é extraordinário. 2 turnos por dia, uau! Pensa que talvez na história dessa região geográfica, nunca uma igreja orou 2 horas todos os dias. Então isso já é muito significativo. No caso do IHOP lá em Kansas City, o time foi aumentando. Então hoje tem um grupo de 1.000 pessoas, tempo integral, entre intercessores, músicos e cantores, que revezam. Cada pessoa, tempo integral lá, faz 25 horas de oração e adoração por semana. Então assim, na soma de que cada um dá 25 horas por semana, num grupo grande, nós conseguimos preencher as 24 horas do dia. Mas isso é um processo que o Senhor vai levantando pessoas, vai acrescentando, vai movendo, vai trazendo, vai despertando jovens, vai despertando músicos. Mas assim, 24 horas não é o nosso alvo inicial, é algo que nós falamos, porque nós cremos que Deus está despertando isso na terra, e porque é o que nós vemos no céu, mas o Senhor vai fazer isso em múltiplos lugares, múltiplas comunidades. Vamos supor que vocês estejam orando, só para dar um exemplo, vocês estejam orando 2 horas todos os dias aqui, e tem uma outra igreja na região, que não seja nem necessariamente aqui em Araçatuba, orando 2 horas ao meio-dia, e uma outra orando 2 horas à noite, aí uma outra se inspira de orar da 1 às 3 todos os dias, aí a outra fala, nós vamos orar de madrugada, das 4 às 6, e aí uma outra, aí vocês aumentam um pouco, aí vocês crescem um pouco. Então assim, você fala, tem várias igrejas. Quando o céu olha para essa região geográfica, o céu só vê uma igreja orando, a igreja de Jesus Cristo. E o céu vê, uau, está acontecendo 24/7 lá naquela região. Por quê? Porque tem vários grupos, igrejas e ministérios fazendo em lugares diferentes. Amém? Essa é a beleza do reino de Deus. Mas, o meu ponto aqui, o Senhor é digno de ser adorado. E nós vamos encontrar isso por toda a Bíblia. Quarto, nós adoramos a Deus, e nós oramos, e nós centralizamos a adoração e oração, porque é bíblico. Nós vemos por toda a Bíblia, nós vemos Jesus orando constantemente, Jesus se separando para orar. Jesus, algumas pessoas falam que Jesus levou 30 anos de preparação para 3 anos e meio de ministério. Mas mesmo nos 3 anos e meio de ministério, talvez metade do tempo dos 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra, ele gastou na presença de Deus. Era constante, diariamente. Se você ler com atenção os 4 evangelhos, você vai ver diariamente Jesus se retirava para orar. Se retirava para orar. Às vezes era de madrugada, às vezes era no meio da tarde, às vezes era de noite. Ele passava a noite orando, ele passava a tarde orando, ele passava as manhãs orando. Irmãos, por quê? Por causa pelas coisas que eu estou falando, porque Jesus como homem, ele amava a conexão com o Pai, ele amava estar na presença do Pai, era de lá que ele tirava toda a direção, estratégia, mas era mais do que isso, era para a comunhão, porque Deus é digno, e porque nós fomos criados para crescer neste lugar. Isso é para você, e é para mim, é para todos nós. No Velho Testamento, nós encontramos por todo o Velho Testamento, Davi ordenou os reis de Israel a honrarem a ordem de adoração. Tem um verso que é muito chave, 2 Crônicas 29 e 25. 2 Crônicas 29 e 25. É um verso bem importante, nisso que eu estou falando para vocês, o fato de ser bíblico, a adoração e a oração. E também 2 Crônicas 35, 4.
Segunda Crônica 29, 25. Eu vou só ler esse texto para vocês. E nós vamos nos mover. Eu tenho uma lista grande de versículos aqui nesse que é bíblico, mas eu não vou dar para vocês, que são muitos versos. Depois eu posso passar para os pastores e eles disponibilizam para vocês de alguma forma, para a gente ir um pouco mais rápido. Segunda Crônicas 29, 25 é um versículo chave, por isso eu quis ler. Nós estamos falando que é bíblico, adoração e oração é bíblico. Quando algumas pessoas olham para o tabernáculo de Davi, para o que o Davi fez, vocês sabem que Davi, a partir de Davi, tudo mudou na adoração e oração para o povo de Israel. Até Davi, nós tínhamos o tabernáculo de Moisés, nós tínhamos as ordens e a organização do tabernáculo de Moisés. Quando Davi assumiu o trono em Jerusalém, e Davi é o símbolo do rei assumindo o trono, Davi é o símbolo de Jesus assumindo o trono, é só o símbolo, ele não era Jesus, mas tanto é que Jesus é chamado de filho de Davi, o filho do homem, o filho de Davi. Então quando Davi assumiu Jerusalém e assumiu o trono, ele estabeleceu algo lá que foi único e ninguém mais fez depois. Eles fizeram parecido no templo, mas o que Davi fez? Ele trouxe a arca, ele construiu um tabernáculo, e ele colocou a arca no meio, e ele colocou as famílias de levitas, de adoradores, Asaf, Zadok e outros, e ele colocou turnos de oração e adoração contínuos. Ele mudou a ordem das coisas. No antigo modelo, no modelo anterior a Davi, a arca tinha que ir para o lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote podia visitar. Então assim, Davi fez uma revolução. Davi pôs música, antes tinha silêncio, não tinha instrumentos na hora do sacrifício. Davi pôs música, pôs adoração. E essa modelo de Davi durou pelo menos 30 ou 35 anos, durante as primeiras 3 décadas do reinado de Davi. O que nos fascina e nos intriga é por que Davi fez isso? Da onde Davi tirou essa ideia? Porque não estava revelado antes, em nenhum lugar da Bíblia, não estava revelado na ordem de Moisés. Davi poderia ter pego a arca e ter levado para Betel, que é onde estava o tabernáculo de Moisés. E Davi não levou a arca para Betel, ele pôs ela em Jerusalém. E você fica pensando, Davi não fez isso, ele não teve uma ideia genial, falar, eu acho que eu vou fazer assim para ver se Deus aceita. Porque lembra que quando Davi, que eles foram buscar a arca a primeira vez, e Uzá pôs a mão lá na arca, ele morreu, e Davi ficou com medo, e ficou 3 meses, ele não queria, ele ficou assim, por esses 3 meses foi o tempo que Davi foi estudar a Bíblia e olhar, é desse jeito que faz, Davi, eu falei para fazer desse jeito, nem você pode mudar, tem que carregar a arca no ombro dos sacerdotes, a arca não pode ser carregada em carroça, a glória de Deus não pode ser carregada por aquilo que o homem faz, ela tem que ser carregada só pelo que Deus faz. Deus nos criou, por isso nós podemos carregar a glória de Deus. E a arca representava isso. Então Davi entendeu, ok, ele fez tudo certinho. Então Davi não ia mudar uma coisa tão importante, que era pegar a arca. Aonde que a arca tem que ir? No lugar santo dos santos, ficar fechadinha lá. Uma vez por ano o sumo sacerdote entra, faz o sacrifício. E aí, se Deus aceitar o sacrifício, ele pode entrar lá e ficar em conexão com a arca, ouvir Deus. Por que Davi mudou isso? Você pensa, de onde Davi tirou essa ideia? Ou, Davi fez e Deus gostou. Irmãos, Davi não teria feito. Davi não teria estabelecido a arca, uma tenda, se ele não tivesse certeza que Deus estava mandando ele fazer isso. Aí, nós descobrimos esse versículo que foi escrito 250 anos depois de Davi. Mas Deus é maravilhoso, então Deus queria que nós entendêssemos que o que Davi fez, ele fez porque ele viu no céu, porque ele teve uma perspectiva do céu. Isso é um outro versículo, mas escute esse versículo aqui. 2 Crônicas 29, 25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei. Então ele ouviu um profeta, uma pessoa que tinha visão, e o profeta Natã. Então Davi tinha 2 homens que sempre andavam com eles. Um era vidente, era uma pessoa que tinha visão espiritual,
via no mundo espiritual, e o outro, os dois são profetas, tanto Natã quanto Gade, mas um é chamado daquele, um via e o outro ouvia. Um via no mundo espiritual e o outro ouvia. E Davi sempre andou com eles eram os profetas do rei. Muito importante, porque nós temos o alinhamento do governo com o profético. Davi, ele ouviu de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandamento, essa frase é muito importante, este mandamento veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Em outras palavras, Deus deu ordem clara para Davi estabelecer a tenda, para pôr a arca lá e para fazer o que ele fez. E ele só fez porque ele ouviu o Senhor. E todos os avivamentos que aconteceram depois na história de Israel, houveram 7 avivamentos. Todos eles, há uma referência de restabelecer a ordem de Davi, mesmo que era no templo, porque o templo de Salomão tinha sido construído, então no templo do templo, e depois no templo da segundo templo, que foi, não é, depois de Josué, Zorobabel. Eles faziam no templo, mas eles sempre se referiam a restaurar a adoração segundo a ordem de Davi. Por isso que em Amós e em Atos 15, Deus repete essa frase, que ele estaria restaurando o Espírito, ou restaurando, nos últimos dias restaurando o tabernáculo de Davi. O que é restaurar o tabernáculo de Davi nos nossos dias? É restaurar o entendimento de que Deus é para ser adorado, Ele é o centro de todas as coisas, continuamente pelo seu povo. É bíblico, ok? Nós estamos no 4, né? 5, é profético. Eu estou falando o valor, né? Os valores da adoração e oração no reino de Deus. É profético. O movimento de oração é um tema preeminente nas profecias do final dos tempos. Salmo 96, 1. Isaías 19, 20. De novo, Salmo 96, 1. E todo Salmo 96. Isaías 19, 20. Joel 2, 12 a 17. Zacarias 10, 1. Vou repetir, Joel 2, de 12 a 17. Zacarias 10, 1. Lucas 18, do 7 e 8. Deus fala enfaticamente, tanto no Velho como no Novo Testamento, profeticamente, que no final dos tempos, que a igreja, à medida que a igreja amadurecer, a igreja entender a natureza do reino nos últimos dias, ele aumentaria na igreja o espírito de oração, o entendimento de adoração, que nós estamos vivendo na terra hoje, com mais de, já chega perto de 30 mil lugares na terra. Há 2 décadas atrás nós podíamos contar nos dedos quantos lugares haviam, mas hoje já chega perto de 30 mil lugares na terra, onde igrejas como a de vocês aqui estão estabelecendo salas de oração para orar mais, para buscar mais a Deus. Em muitos desses lugares, pela graça de Deus, pelo favor do Senhor, muitas dessas regiões estão já orando dezenas de horas por dia, e muitos desses lugares já estão sustentando oração e adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que Deus está fazendo, irmãos? Deus está cumprindo aquilo que Ele falou que faria, que nos últimos dias Ele restauraria esse espírito de adoração e oração no meio da sua igreja, porque é através da adoração centralizada em Deus, é através da intercessão que nós vamos entrar no nosso nível maior de maturidade, porque, irmãos, Jesus está vindo buscar uma igreja, e Ele está vindo buscar uma igreja, que somos nós, madura, forte e vencedora. A igreja da última hora não será fraca, não será acuada, não será pecadora, será uma igreja. A igreja que ama Jesus será uma igreja forte, será uma igreja santa, será uma igreja vitoriosa, porque Paulo disse, ela é uma igreja sem mancha e sem ruga.
Estou trabalhando para preparar vocês como uma noiva ataviada para encontrar o noivo. É na identidade de noiva consagrada que nós vamos estar nos preparando para essa última hora. E a igreja também vai entender o seu lugar de governo. Irmãos, quando nós estamos numa sala de oração, orando pela cidade, como vocês estão fazendo, quando nós estamos orando pela nossa nação, pela nossa geração, pelos nossos filhos, pela salvação de pessoas, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos governando com Deus. Eu amo esse ponto. Diga comigo, governando com Deus. Fala isso. Eu governo com Deus através da adoração intercessória. Ok, esse é o meu próximo ponto. Libera o governo de Deus. É claro na Bíblia, é claro quando nós olhamos para o trono de Deus, que Deus governa através da oração do seu povo. Através da oração no céu e através da oração na terra. Salmo 2 e Salmo 110. No Salmo 2 e no Salmo 110, que são dois dos textos mais preciosos para nós nesta área, nós temos a interação do próprio Deus com Deus. Nós temos a interação de Deus com Jesus, Deus Pai com Deus Filho. No Salmo 2, as nações se rebelam contra Deus e dizem: nós não queremos o seu governo. O Salmo 2 é um dos salmos mais proféticos para os nossos dias. Irmãos, nós estamos vivendo os dias de Salmo 2. Se você quer ver um texto profético na Bíblia, quer entender o que está acontecendo no mundo, leia Salmo 2, estude Salmo 2. Salmo 2, as nações dizendo: não queremos teu governo, as tuas leis são ultrapassadas, o que o Senhor disse não era bem assim, nós queremos fazer do nosso jeito, queremos redefinir. Nós vamos redefinir o que é família, vamos redefinir o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é moral, vamos redefinir tudo. Porque nós não queremos mais esse Deus antigo. Não é o homem pecador que está falando isso, irmãos. É o homem pecador, mas não é o homem ímpio lá. São os governantes das nações. São os que estão legislando nos palácios. São os que estão se reunindo para aprovar leis. Eles estão se reunindo para aprovar leis contrárias à palavra de Deus. Que se cumpre o que o Senhor disse em Mateus 24, o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2 e 2 Tessalonicenses 5, que nos últimos dias haveria o reino da falta de lei. A falta de lei imperaria. O que é falta de lei? A falta de lei não é que eles vão rasgar a Constituição, é que eles vão colocar na Constituição, é que eles vão colocar na lei o que não é lei, o que não deveria ser lei. Isso é, contradizendo a lei de Deus, contradizendo os princípios da palavra e os princípios morais da lógica humana. Porque quando você diz, só para dar um exemplo, ainda não existe isso como lei em nenhum país, ainda, mas está para acontecer. Tem um movimento muito forte na Europa, não é ainda gigante, porque não alcançou a maioria, mas tem um movimento de homens, na Áustria isso está muito forte, que se dizem dignos, que usam terno e gravata e que vão lá nos parlamentos e eles têm um movimento, não é um negócio escondidinho, tem um movimento na Áustria, e isso, outro dia estavam querendo falar disso no Brasil, mas tem um movimento de pessoas intelectuais na Áustria e que está crescendo na Europa, querendo legislar que uma criança, a partir dos 12 anos, se ela consentir no sexo, não é pedofilia. 12 anos. Eles querem colocar isso na lei. Você sabe que no mundo islâmico é 9 anos. Ninguém fala isso, mas no mundo islâmico, uma menina, um homem de 50, 55, 60 anos pode se casar com uma menina de 9 anos. E consumar o casamento. Por quê? Porque o profeta deles, fundador, Mohammed, que já tinha 300 mulheres, casou com uma menina chamada Aisha, filha de um tio dele, e ela tinha 7 anos. E eles dizem que o grande trunfo dele, o grande coisa dele, é que ele esperou ela fazer 9 para consumar o casamento. Ele tinha 60 e poucos quando ele fez isso. Então, no mundo islâmico, isso é lei interna deles, é o Sharia deles. Eles falam: não, mas
é para proteção das mulheres, eles se casam com ela. O cara já tem 5, 6 mulheres e se casa. Bom, então num mundo que eles dizem que é moral e que tem 1,5 bilhão de pessoas, isso já é. No outro lado tem leis aqui do lado ocidental. Só para dizer para vocês que o que a Bíblia falou está se cumprindo nos nossos dias. E nós aqui, Salmo 2. Quando as nações falam isso, sabe o que Deus faz lá do céu? Deus olha para Jesus e diz assim: eles não sabem lá embaixo que eu já escolhi o meu rei. E o meu rei vai governar sobre eles, quer eles queiram ou não. O meu rei está vindo e ele vai governar sobre eles. O rei que Deus escolheu é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já foi escolhido, ele governará sobre as nações. E tudo que está errado vai ser feito certo. Tudo que está tendo... Não, irmãos, a palavra de Deus não vai passar não. A palavra de Deus é eterna. Passarão os céus e a terra, a minha palavra não passará. E no Salmo 2, Deus termina olhando para Jesus e dizendo assim: então, pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Em outras palavras, agora vamos lá. Como é que eu vou estabelecer o meu rei? Como é que eu vou estabelecer o meu governo? Intercede. Pede e eu dou, fala comigo. Jesus intercede pelas nações. No Salmo 110, tu és aquele que reina. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés, por estrado dos teus pés. O teu povo será forte no dia do teu poder, falando de nós hoje, que nós vamos ser fortes. E aí ele diz assim, tu vai governar com cetro de justiça e de equidade. E aí ele fala no verso 4 do Salmo 110, tu és, falando de Jesus, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é, tu vais reinar, Jesus, tu és Senhor, Deus vai reinar como? Na unção sacerdotal de intercessor. A oração está no centro do governo do universo, irmãos. Deus governa o universo através da intercessão, que acontece no céu. E quando nós oramos aqui na terra, Apocalipse 5:8, é daí que nós tiramos até a expressão harpa e taça. E eu vi os 24 anciãos, e cada um deles tinha uma harpa e uma taça em uma das suas mãos. E na taça, o que tinha na taça? A oração dos santos. A tua oração pela cidade de Araçatuba está subindo diante de Deus e entrando nas taças de Deus. E Ele libera o favor dEle quando nós oramos. A nossa oração, ela chega no céu e ela libera o governo de Deus sobre a nossa situação. Então, oração intercessória e adoração libera o governo de Deus na terra. E o último ponto é pessoal. Para trazer isso para bem pertinho de você. Muitas pessoas por todo o mundo estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Muitos ministérios estão sendo chamados especificamente para se juntarem ao movimento de oração. Ezequiel 44, 15 e 16. Ezequiel 44, 15 e 16. Lucas 10, 41. Marcos 14, 9. E uma última referência, Atos 10, 4. Vou falar de novo, Ezequiel 44, 15 a 16, Lucas 10, 41, Marcos 14, 9 e Atos 10, 4. Atos 10, 4 é um versículo bem gostoso, porque era uma pessoa que estava quase se convertendo, mas ainda não era convertido. Ele estava buscando a Deus. Ele tinha temor de Deus. E o que ele fez? Ele começou a ajudar as pessoas, ajudar o povo de Deus, ajudar a igreja. E ele era idólatra, porque ele era romano, mas ele começou a ouvir as mensagens, ele começou a ter temor de Deus, ele começou a orar para Deus. Deus, tu que és o Criador do mundo, Deus de Israel, eu estou aqui, atende minha... E aí, irmãos, Deus mobilizou anjos do céu. Deus mandou anjo ir lá na casa onde Pedro estava, tirar Pedro da oração dele, que ele estava fazendo consagração, deu uma visão para Pedro. Pedro teve a visão, as pessoas chegaram lá, os soldados bateram, o Espírito Santo falou com Pedro, pode ir porque foi eu que mandei.
Pedro só foi porque o Espírito Santo falou. Ele vai na casa desse homem chamado Cornélio. Tudo isso Deus mobilizou. Mobilizou anjo, mobilizou apóstolo, mobilizou as coisas, porque um homem orou. E o homem não era nem crente ainda. O homem estava buscando a Deus, mas ele falou com Deus. E Deus ouve a oração individual de cada um de nós. E Ele mobiliza os céus, Ele mobiliza os anjos. Porque a Bíblia diz, irmãos, as pessoas pensam, anjo, esse negócio de anjo não é para ser adorado, anjo não é para ser buscado, anjo não é para ficar, não é para nos guiar, na maioria dos casos, porque nós temos a Bíblia, temos o Espírito Santo. Mas anjo, segundo Hebreus, é espírito ministrador enviado a serviço dos santos. Pensa que os anjos estão lá no céu só adorando, eles estão, mas que eles não ficam fazendo nada. Eles estão engajados. Nós oramos e às vezes Deus libera anjo para visitar as pessoas, para proteger, para trazer mensagem. Amém? E é o que aconteceu em Atos várias vezes. Bom, deu para pegar esses pontos aí. Por que Deus tem zelo pela a oração e a adoração? O meu ponto mais forte era dizer para vocês que isso não é um modismo, irmãos, não é apenas uma agenda nova. Agora é mais um departamento, ou mais uma coisa que nós estamos fazendo para colocar na igreja, que já tem tantas coisas para fazer, mas é o Espírito Santo restaurando o espírito de oração e adoração no seio da igreja de Cristo dessa geração. E como o Senhor sempre falou em Apocalipse 2 e 3 para a sua igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Amém? E glória a Deus, porque vocês como igreja estão percebidos, estão ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo, e você está se conectando como pessoa e se conectando como ministério. Amém?